Oi, gente, tudo bem? Eu sou Jamile Lázaro, nutricionista e nutrichefe também do Vegetal Artesanal, e vim aqui responder algumas perguntinhas que me fizeram sobre as PANCs, né, as plantas alimentícias não convencionais. Então, as PANCs, as plantas alimentícias não convencionais, podem ser qualquer parte da planta, pode ser o caule, pode ser a folha, raízes, flor, semente, desde que seja 100% comestível. São catalogadas, né? Tem um livro que cataloga todas essas plantas, depois eu vou mostrar aqui para vocês, onde mostra os benefícios do consumo, né? Do ponto de vista nutricional, ela tem um valor muito grande, a gente consegue aproveitar elas para ter uma alimentação saudável mesmo, pois várias são riquíssimas em vários nutrientes. Do ponto de vista comercial, não são tão aproveitadas assim, a gente não consegue encontrar, por exemplo, nos mercados, né? A gente encontra mais aonde? Nos quintais das pessoas, nos canteiros, né? Elas crescem de um jeito espontâneo em qualquer lugar. Então, a gente pode encontrar ela até mesmo em beira de estrada, em algumas plantas, podem ser nativa mesmo da região, pode ser plantas mais exóticas também, né? Então, é isso, tem como aproveitá-las elas na alimentação. E algumas dessas plantas têm até mais nutrientes do que essas que a gente encontra assim facilmente sendo comercializadas, né? Muito mais nutrientes do que a couve, por exemplo, do que um espinafre, né? Então, vale muito a pena assim incluir essas punks na alimentação no dia a dia. E a segunda perguntinha aqui, quais os benefícios do consumo dessa planta? Então, como eu falei antes, tem vários benefícios. Tem uns que são mais conhecidos, algumas plantas, né, que já são cientificamente comprovados que tem a melhora, por exemplo, da diabetes, né? Tem o caruru, que é uma plantinha que é parente do amaranto, parente da quinoa, parente da linhaça. Então, que é muito bom para diabetes, para controle da glicemia, né? E cresce, eu vejo muito assim pela cidade, nos canteiros da cidade. Tem a língua de vaca também, que tem esse propósito de baixar um pouco mais a glicose no sangue, baixar o colesterol. Tem a conhecidíssima a Ora Pronobis. Muitos amigos meus já têm nos quintais. Ela é super conhecida como a carne dos pobres ou bife dos pobres, porque ela tem uma quantidade boa de proteína, né? Tem ferro também, tem cálcio. Ela é bem abundante desses nutrientes que a gente encontra também nas carnes vermelhas, né? Então, por isso que ela é a famosa bife dos pobres, para você ter noção a quantidade, né, de teor de nutrientes que ela tem. Ela se alastra facilmente também, tem como cultivar em casa, então é uma boa opção, né, para consumo. E tem também uma punk que eu gosto muito, que é a Bertalha. Ela lembra muito, é uma suculenta, assim, ela é bem, tem um aspecto de babosa, de suculenta, né? E ela é riquíssima em ômega 3 e é difícil encontrar, né, na natureza, assim, espontaneamente, né? Um vegetal rico em ômega 3, né? Então, ela é já conhecida por ter essa propriedade. O ômega 3 é um nutriente importantíssimo que a gente encontra nos peixes, né? Encontra um pouquinho na linhaça também, mas é encontrado mais nos alimentos de origem animal. Então, para quem é vegetariano, também fica até essa dica aí de onde encontrar o ômega 3 vegetal nas punks. E aqui temos também como incluir as punks na alimentação diária. Então, eu gosto muito da opção de estar juntando elas com outros vegetais, né? Para estar enriquecendo ainda mais as suas refeições. Pode ser ensaladas, refogados, algumas dão para fazer chás também, dá para misturar em massas, por exemplo, em massa de pão, massa de bolo. Tem como desidratar algumas folhas, por exemplo, a Ora Pronobis, que dá para desidratar, fazer uma farinha e misturar no pão, no bolo, em tortas, né? Fazer recheios. Tem mil possibilidades de uso na culinária. E onde a gente pode encontrar essas punks, né? Onde encontrar as punks? As punks, a gente, como eu falei antes, a gente encontra ela em lugares inusitados, muitas vezes em beira de estrada, em frestas, né? No asfalto, em pedras, né? Mas aí a gente pode estar consumindo ela de maneira mais sustentável, mais segura, né? Fazendo o cultivo dela
em nossos quintais. A gente encontra em canteiro, em quintal, né? Onde tem terra, pode ser cultivada uma punk. Ela não exige muitos nutrientes, né, para o seu cultivo. Então, é interessante ter um espaçozinho, um vasozinho, um espaço na sua casa para estar cultivando a sua punk preferida. E também a gente pode estar reconhecendo elas, né? Uma dica importante é saber identificar a punk, né? Reconhecendo elas nas ruas, né? Nos lugares, né? Nos quintais, nos jardins, a gente consegue também consumir. Mas é importantíssimo identificar se realmente aquela planta é comestível, porque muitas plantas têm substâncias tóxicas, muitas delas não são comestíveis também. Então é bom ficar atento a várias características, né, da planta. E aqui temos como consumir as punks. Então, as punks, em receitas variadas, a gente consegue consumir em formato de suplemento também, se a gente desidratar, fazer um pó, talvez uma farinha. Temos a farinha de jatobá, que é maravilhosa. Gente, farinha de jatobá batido com banana, uma vitamina, fica maravilhoso. Tem mais cálcio do que o próprio leite, né? Tem bastante vitamina A, enfim. Então, a gente consegue fazer muitas receitas nutritivas utilizando as farinhas, né? Os extratos também, os chás, né? Tentar extrair o máximo dessa punk e tá incluindo em receitas diversas. Esse livro aqui é maravilhoso. Plantas alimentícias não convencionais, são todas as plantas que tem aqui no Brasil já catalogadas. Vanderlei Ferreira Knupp, e vocês podem encontrar na internet. Aqui tem receitas, várias receitas de punks. Fala também da parte botânica, né, de como elas são caracterizadas, a identificação, né, como identificar a punk. E traz a parte que a gente gosta, né? Que são as receitinhas. Várias. É um livro bem grosso, olha. E tem muitas punks que foram identificadas depois. Tem o volume 2, esse aqui é o volume 1. O volume 2 fala só de ervas medicinais, plantas medicinais. Então, vale muito a pena para quem gosta de ir mais a fundo nesse tema, tá pesquisando na internet, buscando livros, né? Vendo quais são as características dessas punks, né? O que é que tem de nutriente ali que a gente pode aproveitar, como é que a gente pode estar fazendo receitas, enfim, é um mar de possibilidades. E das receitas, assim, que esse livro me trouxe, que eu mais gosto, é o cortadinho de palma, que aqui em Rio de Contas, né, a gente consome muito, só que eu faço um caruru, né, eu coloco azeite de dendê nesse cortadinho de palma, que fica sucesso. E tem o pão de ora pronobis também, a torta de ora pronobis, que fica maravilhosa também. Tem o chá de azedinha, que fica maravilhoso. Azedinho o nome já diz, né, um chá bem ácido, né, bem azedo, que dá para combinar também com algumas frutas, com gengibre, dá para fazer suco também. E daí é isso, tem muita coisa aí para fazer. Gente, gratidão pelo convite, pela entrevista. É sempre bom falar daquilo que a gente gosta, do que a gente ama, né? Eu adoro comer e amo nutrição. Então, gratidão e até mais, até breve.